Gente, o que virou o Congresso Nacional? Virou um circo. A Joyce Hasselmann foi lá ontem e ela mostrou parte do que ela sabe de como funcionam as milícias digitais bolsonaristas, de como elas funcionam, e ela mostrou parte da cartilha da extrema-direita. É a cartilha que a extrema-direita segue e é como eles conseguem influenciar tantas milhões de pessoas. É desse jeito que a Joyce mostrou. Ela mostrou a parte mais suja daquilo, claro, sem tentar se incriminar, se auto-incriminar, porque a Joyce estava no meio daquilo. Ela foi a deputada federal mais votada da história. Por quê? Porque ela estava no meio do bolsonarismo. Eu vou falar disso, mas antes, se você é contra todos esses bandidos que estavam ontem brigando entre si, se inscreve no canal. Gente, é de graça, é só clicar em se inscrever. A maioria das pessoas, 60, 65% das pessoas que assistem aos vídeos, e inclusive todos os dias, não são inscritos no canal. Então, clique em se inscrever, é de graça, 1 segundo, e você já ajuda muito a esquerda, porque quando você se inscreve, o YouTube mostra esse vídeo para mais gente e vai mostrar outros vídeos do canal também para mais gente e para você também. Então, se inscreve. Agora vamos falar da Joyce, do que ela falou ontem, das brigas e da cartilha da extrema-direita. Primeiro, a Joyce, ela foi lá. Ela demorou para fazer esse depoimento, ela adiou em 3 semanas, ela devia ter ido 3 semanas atrás, porque, segundo ela estava esperando uma auditoria para averiguar quantos robôs tem o Bolsonaro, quantos robôs eles usam, e ela disse que eles usam vários e vários robôs e que um robô custa 20 mil reais. Eu não sei, eu não faço ideia de quanto custa um robô. Eu sei que eles usam centenas de milhares de robôs. Um robô para só seguir uma pessoa é barato. Agora, um robô que vai ficar dando retweet, que vai ficar falando frases que já são pré-programadas por um humano, aí vai ficando cada vez mais caro, depende de quantas postagens, quantos robôs, para subir uma hashtag, realmente deve ser muito, mas muito caro. A Joyce também tinha seguidores robôs. Todo mundo, há milhões de robôs. Eu acho que não tem pessoa que não tenha alguns robôs seguindo. Mesmo que você não queira, os robôs vão te seguir, porque os robôs têm que seguir milhares de pessoas para parecerem reais. E aí eles vão seguindo políticos, gente famosa e tudo mais. O Bolsonaro tem uma auditoria que foi feita faz muito tempo que mostrou que 30% dos seguidores dele eram robôs. A Joyce diz que também mais ou menos 30% dos seguidores dele são robôs. Mas a Joyce também tinha robôs, ninguém ali é inocente. O que ela começou a mostrar foi a cartilha da extrema-direita, que é, primeiro eles criam um inimigo. O inimigo é a esquerda, é o Lula, é todo mundo que não faz parte do bolsonarismo. E aí eles criam um herói. O herói é quem vai matar o inimigo. O herói é o Bolsonaro. O Bolsonaro começou a criar isso em 2014, em 2015, quando a maioria dos eleitores, assim, não eram ainda eleitores, os fãs dele eram adolescentes, gente de 14, 15, 16 anos. E ele começava a postar memes que era o Bolsonaro vestido de herói, matando o Lula, matando o PT, a Dilma e tudo mais. A Dilma ainda era presidenta. E ele começou a se tornar um mito. Tanto é que começaram a falar o mito Bolsonaro. Isso não foi uma coisa que aconteceu assim do nada, que os fãs dele começaram a falar mito. Não. O Bolsonaro começou a usar essa cartilha da extrema-direita já há muitos anos atrás. Começou, eu sou o mito, eu sou o cara que vou acabar com a esquerda. E aí ele começou a crescer, crescer e crescer. Ele criou um inimigo que já estava ali, a mídia ajudou a criar esse inimigo, a mídia ajudou muito a criar esse inimigo que era o PT, e ele surfou nessa onda até chegar à presidência. Outra coisa é o quê? Pegar os inimigos, ou todo mundo em volta do inimigo, e achincalhar, humilhar publicamente, fazer memes, colocar montagens, tudo que você puder para achincalhar essa pessoa, para ridicularizar o máximo possível. E a Joyce mostrou como fizeram com ela também e como agora eles fazem com todo mundo que não se curva ao bolsonarismo. E o erro de estratégia do bolsonarismo é o seguinte, aí você vê como eles são burros, são olavistas, né? O Olavo de Carvalho é uma pessoa burra. Ele pode ter estudado muito bem essa cartilha, que não precisa ser um gênio para estudar isso, mas ele é uma pessoa burra. Por quê? Em vez de ele atacar a esquerda, eles gastam tanta energia atacando a própria direita e criando inimigos na própria direita que a gente não entende. Eles podiam estar todos unidos, coesos, a Joyce ainda do lado do Bolsonaro? Não. Eles começaram a atacar a Joyce, começaram a atacar o Alexandre Frota, começaram a atacar o general lá, o Santos Cruz, que pipocou na semana passada na CPI das fake news, e a ridicularizá-los, chamar a Joyce de Peppa, mostrar fotos dela de porca, e eles chegam em muitas pessoas porque eles começam a fazer coisas, eles
as pessoas começam a rir disso e pá, compartilha. E aí no meio disso eles põem fake news, para também ajudar a ridicularizar pessoas e mostrar que o mito, que o herói deles está fazendo um bom trabalho. Os bolsonaristas acham que o Bolsonaro está fazendo um excelente trabalho. Fala com um bolsonarista, é um país completamente diferente. Um bolsonarista acha que vive no paraíso. O Brasil não é o Brasil que você está vendo, não, é outro o Brasil deles. Pois bem, eles usando essa cartilha, a Joyce mostrou isso e depois ela deu nomes, mostrou a foto e o salário de pessoas que, segundo ela, trabalham com milícias digitais. Aí ela mostrou um deputado estadual chamado Douglas Costa, só no gabinete dele é mais de 1 milhão de dinheiro público por ano, 1.320.000, se eu não me engano, por ano. Ele pagando assessores com dinheiro público para espalhar fake news, para ridicularizar inimigos. Só em um gabinete de um deputado estadual. Agora imagina nos deputados federais e nos outros deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governadores, tudo que tiver para o Bolsonaro. Aí ela foi mostrando as fotos, tinha assessor ganhando 24 mil, assessor ganhando 15 mil, 9 mil, 6 mil, 10 mil. E aí ela mostrou os grupos de WhatsApp deles e eles combinando, falando, vamos fazer isso, isso e isso. Aí depois ela mostrou o Gil Diniz. Gil Diniz foi um dos deputados estaduais mais votados de São Paulo. Inclusive o Nando Moura, aquele que era bolsonarista, um youtuber bem famoso, que o YouTube até desmonetizou o canal dele porque ele só propagava ódio e fake news, o Nando Moura falou, eu não vou me candidatar, mas se você votar no Gil Diniz, é como se você estivesse votando em mim. E aí o Gil Diniz foi um dos mais votados de São Paulo. E ela mostrou a prova. Ele já foi denunciado por fazer rachadinha, que é o esquema do Flávio Bolsonaro. Ela mostrou ali, ele tem assessores, ganham tanto, tem um grupo dele, e os assessores dele, pagos com dinheiro público, estão ali, eles têm até uma lista, um calendário de vamos ridicularizar essa pessoa, essa, tem uma lista para quem eles vão atacar. E o pior, aí você vê a burrice deles, são todos discípulos do Olavo de Carvalho. Então são burros, gente burra. Eles atacam a própria direita, eles podiam estar usando dinheiro público para atacar a esquerda e se perpetuar no poder. Não, eles atacam a própria direita. A lista lá que tinha era só gente da própria direita, os dissidentes. Criaram até um partido chamado PAN, Partido dos Amigos da Onça, que é quem saiu do bolsonarismo. Nem bem saiu, a Joyce continua falando bem do Bolsonaro. Ela apenas não votou para o filho do Bolsonaro ser líder do PSL. Só uma coisa simples, já foi suficiente para ser traidora, sai daqui, Peppa Pig, você é uma porca, e xingarem. Para você ver o nível deles. Então eles criam um inimigo, tem sempre o inimigo da vez, mas o inimigo mora à esquerda, e quem não está com o mito, com o grande herói, vai para o lado do inimigo e começa a ser ridicularizado tanto quanto o inimigo. Mas uma parte bem importante que a Joyce não falou, e ontem ficou claro, é o vitimismo. A direita é muito vitimista. A direita se faz de vítima sempre. Ontem a Carla Zambelli estava lá chorando. Você vai no Twitter da Carla Zambelli, tá ela lá falando, Joyce me chamou de abortista, logo eu que perdi um filho faz 2 semanas, e chorando. Isso é vitimismo. A Carla Zambelli já falou coisa 100 vezes pior do que isso. A Carla Zambelli debochou da morte da Marielle. Quando a Marielle morreu, ela ajudou a publicar fake news, ligando a Marielle ao Comando Vermelho, depois apagou. Eles publicam, depois eles apagam. Uma outra parte da cartilha é, publica a fake news, quando isso se espalha, você apaga, porque aí isso já tomou vida própria. E, claro, com o uso de robôs. E os robôs também podem apagar depois, quando já tomou vida própria, quando milhões de pessoas já viram aquilo. Porque aí você não deixa rastro. A Bia Kicis é uma deputada do PSL. Ela postou um vídeo lá das Farc, ligando as Farc, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, os terroristas colombianos, ao PT. É um vídeo completamente fake. Ela publicou. Ela tem milhares de seguidores. Os robôs bolsonaristas publicaram, subiram a hashtag, ficou em primeiro no Twitter. Aquilo rodou o WhatsApp, o Brasil inteiro viu aquele vídeo. Aí ela apagou. Aí quando ninguém vê, aí ela pediu desculpa, bem pequenininha assim. Depois até acho que apagou o pedido de desculpas. Então, primeiro eles publicam, isso se espalha e eles apagam. E a Joyce mostrou parte disso. E ela também falou sobre
o Carlos Bolsonaro queria fazer uma espécie de central de inteligência para investigar inimigos, uma espécie de ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, é quem investiga tudo, é como se fosse a CIA do Brasil. A CIA nos Estados Unidos é a Central de Inteligência, Agência Central de Inteligência. E a ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, e o Carlos Bolsonaro queria fazer uma paralela para ele investigar quem ele bem entendesse, nos moldes de ditadura mesmo, um DOI-CODE, ditadura. Só que ele não conseguiu. Ao que tudo indica, ele não conseguiu, e muita gente do próprio PSL começou a se voltar contra ele e falar, cara, não, isso não. É porque eles começaram a ver que nos primeiros meses de governo, o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro já fritavam os próprios aliados. O que acontece? Começou uma instabilidade entre os aliados. Ninguém sabia quando é que eu vou ser o próximo. A Carla Zambelli estava ontem lá, bateu boca com a Joyce Hasselmann, mas ela não sabe se daqui 1 mês, 2 meses, ela é a próxima. Vai vir fake news contra ela. O Felipe Martins estava batendo boca com a Joyce, com o Alexandre Frota, esse é outro deputado. Ele não sabe se daqui 1 mês, 2 meses ele é o próximo. Eles não sabem. Por quê? Porque você fez um ponto fora da curva, você vira inimigo, você vai para o grupo da esquerda, você fica até pior do que a esquerda, vão te ridicularizar, vão te escrachar. E eles estão lá numa tensão sem fim, com medo, porque eles não sabem. Teve um deputado do PSL que, quando ele não assinou a lista pró-Eduardo Bolsonaro, ele falou, minha filha tem que ir na psicóloga, meu filho teve que mudar de cidade, minha vida virou um inferno, é fake news atrás de fake news contra mim. Então, essa cartilha da extrema-direita foi ontem mostrada para o Brasil inteiro. A esquerda deveria aprender as partes boas dessa cartilha, que é como chegar nas pessoas comuns. Porque a gente não está mais nos anos 90, em que você ia lá fazer um discurso para uma multidão e torcia para o boca a boca para você ficar mais famoso e dependia da mídia tradicional. Não, hoje tem o WhatsApp. Você não precisa sair na Globo, você não precisa de uma câmera de TV na sua frente para você aparecer para milhões de pessoas. Aqui o meu canal teve quase 3 milhões de visitas, de visualizações de vídeo no mês passado. E eu não apareci na Globo, eu não apareci em canal nenhum, e isso é uma audiência maior do que de muito canal de televisão. Tem político na esquerda até hoje que, se não tiver uma câmera de TV, o cara não dá uma entrevista, o cara não fala, o cara não, eu quero aparecer na TV. A TV para o público. Eles não entenderam, não entrou na cabeça o que a extrema-direita está fazendo. O que a Joyce mostrou ontem é muito importante. Claro, a gente tem que absorver o que é útil e tirar o que é inútil. Por exemplo, a parte de fake news. A gente não pode ficar usando fake news porque a gente perde a credibilidade igual eles estão perdendo cada dia mais. Mas o resto cria um inimigo. O Bolsonaro é inimigo, a extrema-direita é inimigo, cria um herói. A esquerda, tem parte da esquerda que vê o Lula como um herói, mas o Lula não se criou como herói. O Lula foi presidente, o mais bem avaliado da história, e por isso ele se tornou o herói da esquerda. Só por isso, ele não forçou a barra para ser herói. Ele se tornou porque ele fez um ótimo governo. Mas ridicularizar o outro lado, você não vê a esquerda ridicularizando a direita, como a direita faz com a esquerda e como a direita faz com os próprios dissidentes. A esquerda tem que aprender. Pega essa cartilha, vê o que é útil e usa. Se não, a extrema-direita, eles vão se renovando. Saiu a Joyce, saiu o Frota, vai saindo um ou outro, mas eles vão puxando novos nomes nas próximas eleições e eles vão elegendo esses novos nomes. Está cheio de youtuber na direita, os canais deles crescem muito, por isso que eu falo, se inscreve nos canais da esquerda, se inscreve de graça, se inscreve, ajuda muito. Os da direita estão crescendo e aí eles vão elegendo 1, 2, 3, porque esses youtubers, se eles não são candidatos, ele fala, vota nesse, e os caras vão votando. E eles vão usando o WhatsApp, de maneira que a esquerda não sabe usar, para mostrar isso para todo mundo, principalmente para o eleitor despolitizado. Essa é a pessoa que a esquerda tem que mirar. Eu falo isso quase todo dia. Se a esquerda não começar a mirar o eleitor despolitizado, aquele que não lê notícia de política, aquele que não entra nos canais de política, aquele que não quer saber de política, a direita chega nele. A direita chega nele com memes, achincalhando e ridicularizando a esquerda. Ele vê. Ele não gosta de política, mas ele vê. Ele viu a Dilma nua quando, em 2015, fazer um protesto contra ele. Montagem, né? Ele viu a Dilma de perna aberta no carro. Ele viu o Lula com boneco de presidiário. Ele viu isso mesmo sem ele ir atrás disso. Isso chega nele. Mas as coisas contra a direita não chegam nele. As coisas exaltando a esquerda não chegam nele. A esquerda tem que aprender a chegar nesse eleitor. É isso. Tem que pegar o depoimento da Joyce e
estudar aquela parte para fazer a comunicação da esquerda. Gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu não falei muito das brigas, porque vai no Twitter, põe lá, Alexandre Frota versus Felipe Martins. Briga, 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 briga. A Joyce falando que a Carla Zambelli, que o Bolsonaro perguntou para ela se a Carla Zambelli foi prostituta quando morou na Espanha. Briga. A Carla Zambelli dizendo que a Joyce a chamou de abortista e se vitimizando. Briga, briga. Isso não vale a pena, porque virou um circo. Está virando um circo o Congresso Nacional. O eleitor despolitizado votou em quem a direita mandou ele votar. E eles elegeram esse tipo de gente. Aí o Congresso Nacional virou um circo sem fim. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Eu falei, é importante. E é importante também curtir. Falou!